Pra quem não sabe, Fábio entrevistou Gugu no programa do Porchat, mas Gugu só topou participar depois que eles resolveram um mal-entendido causado por um texto de Fábio para o Estadão alguns anos antes. Olha falou que mal do loucura. Gugu? Não. Olha que houve? engraçado. Eu tinha que lançar um livro só com as brigas que tiveram comigo, que eu não tive nada a ver. Com vários apresentadores. Gente, que ótimo esse livro! Muito. Como chama? Com o Gugu, vai chamar isso. As brigas que eu não... Não, é o livro que eu tenho que escrever. Porque eu tive briga com... brigaram comigo muito. Eu já tava achando que esse livro existia. Eu tava mas achando ele ótimo. com muitos desentendimentos. Vou fazer. Legal. E aí, eu contei agora, eu gravei um documentário sobre o Jô, sobre a vida do Jô, e contei meu desentendimento com o Jô. Isso eu vou deixar no ar pra quem quiser ver o documentário no Globoplay. Mas sério? Super. Mas Foi vocês sério, resolveram, né? Super, resolveu. A gente terminou se amando, se jogando pro alto, se beijando. Mas com o Gugu foi o seguinte: eu entrei na Record, queria entrevistar ele pro meu primeiro programa de estreia. Eu falei, pô, Gugu, incrível, Gugu, claro, apresentador. Ah, não, Fábio, complicado. Eu falei, mas por que complicado? Será que eu não consigo falar com ele? Ah, vamos ver. E tô vendo tão meio me enrolando, assim. Falei, mas eu não consigo falar com o Gugu? Ah, não. Eu falei, pode me passar o telefone do Gugu? Não, vamos ver. Bom, tudo bem, tinha mais o que fazer pra estrear o programa, então eu falei, bom, tudo bem, depois eu vejo isso. Daqui a pouco, programa 50. Joga o Gugu, o pessoal, tem que ver. Vai lá falar com o Gugu. Eu falei, mas vai falar onde falar com o Gugu? Não, lá no programa que ele grava. Eu falei, mas quando que ele grava? Ele gravava no mesmo dia que eu gravava. Eu falei, bom, então não dá pra eu ir. Vamos ver. Aí, assim, me enrolando, e eu entendi, eu falei, vem cá, um dia eu peguei um cara e falei, o Gugu não gosta de mim. O Gugu não gosta de você. Falei, por quê? Ninguém sabe direito, não entenderam. Eu falei, mas então eu queria desfazer isso. Porque eu nunca falei mal do Gugu, então não tem porquê. Então tem alguma coisa esquisita acontecendo aí. Ou seja, e todo mundo já meio sabia que o Gugu não curtia muito você. Mas ninguém também entendia ficava meio muito. no Sabe ar. o porquê? Eu falei, mas eu só quero entrevistar ele. Não, mas não sei e tal. Aí eu falei, bom, não tenho o que fazer, não consigo acesso. Porque essas pessoas, Faustão, Gugu, é muito difícil você chegar nessas pessoas. Eles são muito cercados, assim. E o Gugu era. E aí um dia... Giovana, amiga de Faustão. Eu fui fazer... Não, agora o Faustão tá tudo bem comigo, o Faustão. Já. Você também teve questão com o Faustão? Por isso que vem aí o livro. Aí, Olha, eu nunca tenho Faustão é questão minha com paixão. ninguém. Faustão é maravilhoso. Faustão, eu te amo. E o Faustão, tô Faustão- te esperando aqui, hein, Faustão Faustão? O vai Faustão vir é um aqui. cara muito fodão. É um cara que inventou coisas na televisão que não existia. Porque a gente vê o Faustão hoje falando, você acha que já era assim. Não, só é assim porque o Faustão fez assim, senão e não além existia. disso, ele é um cara super generoso. Super. Que ajuda a equipe Com todo mundo que tá em inteira volta. dele. Ele é o um máximo cara, mesmo. assim… Ele é legal. Legal, Ele ele é um legal. cara do bem, ele é um cara que quer ver os outros Brilharem, estarem bem. E eu fiz na questão vida. de falar isso pro Faustão no programa, porque eu fui no último ano dele, por acaso, porque de repente ele foi embora, né? Eu tinha ido lá, sei lá, em março, e eu consegui falar isso no programa dele. Pra Que dizer, bom. Fausto, eu fico muito feliz de estar aqui, de poder dizer que você é um cara incrível. Isso que você criou isso aqui é um negócio que não existe. Isso que você criou aqui é uma coisa que eu quero fazer daqui a uns 30 anos. Eu vou ser você. Mas o Faustão é um cara muito legal, mas depois eu conto isso. Mas daí o Gugu, enfim, aí um dia eu fui fazer um show, se não me engano, em Joinville, mas pode ter sido, era no Sul. E aí o produtor era sobrinho do Gugu, primo do Gugu, sei lá. Ele falou, eu sou primo do Gugu. Eu falei, porra, o Gugu me odeia. Ele, como o Gugu te odeia? Eu falei, o Gugu não gosta de mim. Ele, não é possível. Como assim? Eu falei, também não sei o que é que acontece, não sei o que e tal. Aí ele falou, eu vou descobrir. Aí ele falou, alguém me disse mesmo aqui. Eu falei assim, cara, mas eu não consigo chegar no Gugu. Aí ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou te dar o telefone do Gugu. Eu falei, é tudo que eu mais quero. Aí ele me passou, ele falou assim, não pode dizer que fui eu, pelo amor de Deus. Eu falei, não, fica tranquilo, não vou fazer. Fiz o show lá, deu tudo certo, peguei o telefone e mandei. Gugu, Fábio Porchat falando aqui, tudo bem? Sou muito seu fã. Queria muito falar com você, te entrevistar, vai ser uma honra ter você num programa especial de aniversário. Queria você e tal. Aí o Gugu me respondeu, começamos a falar. Começamos a falar e conversar e vamos fazer. Aí a Record já começou a fazer o meio de campo. E aí eu falei, mas o Gugu ele fazia uns quadros com rolha. Uma coisa super curiosa, ele fazia tudo de rolha, assim, uns quadros interessantíssimos. Eu falei, vamos falar das rolhas. Bota os quadros lá, a gente mostra os quadros, a gente fala do que ele quer falar. Não vai ter nenhum assunto polêmico, não vai ter nada demais. Aí fui amaciando, fui entendendo, levei o Gugu lá. O Gugu foi uma entrevista excelente. O Gugu contou umas histórias muito boas, contou uma de quando ele quase foi pra Globo, contou em detalhes, assim, super legal. E aí no meio da entrevista ele falou assim, de um livro da Barbara Walters, que era… ele falou, ela é maravilhosa e tal, ela conta histórias de talk show, de como ter talk show e tal. Você tem esse livro? Eu falei, eu não conheço. Ele falou assim, vou te mandar.
Uma semana depois chegou na minha casa, autografado pelo Gugu, com uma mensagem. O livro dela tenho até hoje guardadinho. Aí fui no programa dele, aí a gente começou a se dar bem. Aí ele mandava mensagem, mandou o livro. Mas que texto era esse que você tinha escrito? E aí, o que eu fui descobrir? Que, quando eu escrevia pro Faustão, quando eu escrevia pro Estadão, eu fazia colunas todo domingo. E um dia, uma coluna que eu escrevi era pra dizer como as pessoas, elas só leem a manchete e não leem a coluna. E a manchete disso era, eu tive um caso com o Gugu Liberato. E aí eu começava o texto dizendo, é óbvio que eu não tive um caso, mas eu tenho certeza que muita gente agora vai achar. Bom, quem é que só leu o texto? O Gugu. O Gugu só leu a manchete. E aí, como o Gugu era gay, não podia dizer que era gay, ninguém sabia que era gay, mas todo mundo sabia que era gay, isso era uma questão pra ele. Ele, qualquer mençãozinha dizendo que era gay, mesmo brincando, mesmo uma coisa que não tinha nada a ver, podia ter sido eu ter um caso com o Bruno Galhaço. Era só porque eu achava o Gugu um nome foda, imagina, ia ser um nome… Quê? Que ia chamar muita Gugu! atenção. E aí, eu vi lá embaixo, ele se retraiu, ele achou que eu tava fazendo piada com ele de ser gay. Uma coisa que não tinha nada absolutamente a Que ver. merda, hein? E aí só que eu não sabia, não falou comigo, ninguém falou comigo, ele só ficou chateado e não falou, não queria que eu fosse no programa dele. E aí foi desfeito. Aí eu falei, quando alguém me contou isso, aí um produtor dele me contou isso, eu falei, gente, mas você leu o texto? A pessoa, não. Eu falei, mas o texto dizia que não era nada daquilo. Inclusive, no texto dizia que eu gostava do Gugu e que era uma brincadeira. Justamente com isso, né? A crítica era essa, né? Mas você vê como sem querer. Ah, mas a maioria das pessoas é assim. Mas sem é querer, isso. quando você-